Todos os dias eu recebo mensagens como essa, perguntando como que eu encontrei a minha estabilidade. E eu digo para vocês que estabilidade, ela não vem do dia para a noite, não vem com a mudança de um medicamento, com o aumento da dose ou com uma litemia no nível adequado. Ela vai muito além disso. A estabilidade, ela vem de um equilíbrio em todos os eixos da nossa vida. Depois que eu entendi isso, eu consegui ter outro resultado e consegui ter a vida que eu tinha anteriormente. Claro que de uma nova forma, com um outro olhar. Durante muito tempo eu me sentia mal, fazia o tratamento, mas eu não encontrava a estabilidade que eu tanto sonhava. E foi só depois que eu comecei a entender e a me tratar pelo eixo intestino, cérebro, hormônio metabólico, foi que eu comecei a ter os resultados que eu tanto queria e com doses bem menores de medicações do que eu já usava anteriormente. Então, eu sou Carla Lorena, eu sou médica, eu tenho diagnósticos de autismo, TDAH e bipolaridade e eu luto com todas as dificuldades como qualquer outro paciente. Mas o meu olhar na visão funcional integrativa tem me permitido ter condutas diferentes e, consequentemente, resultados melhores com os meus pacientes. Quem já recebeu um desses diagnósticos sabe o quanto é difícil lidar com a rigidez cognitiva, com as oscilações de humor, com a irritabilidade, com a impulsividade e muitas vezes a gente acaba magoando as pessoas ao nosso redor, a gente acaba afastando pessoas porque o nosso jeito acaba sendo muito diferente. E eu recebo mensagens como dessa paciente falando para mim, doutor, eu quero a minha vida de volta. E muitas vezes, pessoal, para nós termos a nossa vida de volta, nós temos que nos reinventarmos após o nosso diagnóstico. Só que, como eu falo, não é que nem as outras pessoas. Por isso que às vezes demanda um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho, porque nós temos que reequilibrar todos os nossos pratinhos da vida. Eu olhava para os meus exames e eu via que tudo estava normal. Eu já fazia o tratamento, mas eu não conseguia me sentir bem. Eu tinha muito cansaço, eu tinha muita lentidão e eu não melhorava. E quando que eu comecei a melhorar? Quando eu comecei a enxergar além da medicação. Então eu faço uso da minha medicação até hoje, eu uso o lítio. E para eu encontrar esse equilíbrio, eu tive que reestruturar toda a minha vida. Então envolveu prática diária de atividade física, uma alimentação mais equilibrada, com retirada de alguns alimentos que não me faziam bem. Então muitas vezes a gente tem que tirar sim o glúten e a lactose por um tempo para desinflamar o nosso corpo, para ajustar a nossa saúde intestinal. Eu tive que controlar mais o meu estresse, tive que sair de alguns empregos e readaptar. Quem vive com esses diagnósticos sabe como é difícil a gente manter um nível de estresse equilibrado. Então, eu tive que modificar muitas áreas da minha vida para encontrar essa estabilidade. E além disso, pessoal, existem outros pontos que muitos profissionais não falam, que são as conexões sociais e a espiritualidade. Quando nós entendemos que a nossa saúde mental é influenciada pela nossa saúde física, a gente entende que quando nós temos bons convívios sociais, quando nós temos pessoas agradáveis que nós podemos conviver, nós conseguimos ter momentos de alegria, momentos dessas conexões que permitem nós fazermos neuroplasticidade no nosso cérebro. Agora, quando nós somos rancorosos, quando nós nos iramos com facilidade, quando nós não conseguimos manter o nosso autocontrole, quando nós magoamos as pessoas que estão ao nosso redor, nós nos desequilibramos e isso gera uma instabilidade dentro do nosso quadro. Não podemos querer cuidar da nossa saúde mental ignorando esses outros fatores. Você ter um propósito maior que muitas vezes está envolvido com a espiritualidade, você crer em algo superior, ajuda a cada dia a enfrentarmos os desafios que vão nos aparecer. Eu tenho uma paciente que ela não saía de casa, ela não saía do quarto, porque ela não conseguia conversar com a mãe e para ela sair de casa ela tinha que passar para perto da mãe. E a gente foi criando estratégias, além do tratamento, além da suplementação, para ela vencer essas barreiras, de poder conversar com a mãe, de poder perdoar a mãe por muitos problemas que ela teve na infância, para que ela começasse a ter a melhora e a estabilidade que ela tanto queria. Então, muitas vezes, pessoal, a estabilidade que todos os pacientes querem demandam mais desses pacientes, demandou muito de mim, demandou eu modificar toda a minha vida, eu me transformar de ser da antiga Lorena para a Lorena que eu sou hoje. Então isso não é fácil, mas é um processo.
Mas todo o processo tem que ter um primeiro passo. É por isso que a avaliação funcional, ela vai além do básico. Ela busca entender como o corpo ele está operando de fato, avaliando parâmetros nutricionais, inflamatórios, intestinais, hormonais e até mesmo mitocondriais. Muitas vezes, deficiências sutis como ferro, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B, alterações em marcadores como a homocisteína, proteína C reativo, cortisol, desequilíbrios na microbiota intestinal, são exemplos de fatores que não podem aparecer em uma leitura superficial de exames. A medicina funcional hoje ela olha para o porquê dos sintomas. E quando nós encontramos esse porquê e tratamos as verdadeiras causas, não apenas os números, mas também o corpo finalmente volta a funcionar em equilíbrio. Então, muitas vezes você está aí vendo seus exames, tudo normal, você já está suplementando, você já está cuidando do intestino, mas você ainda não melhora. Você já olhou para todos os pilares da sua vida? Sono, você está dormindo bem? Alimentação e intestino, você está se alimentando de uma forma correta para você, para a sua condição? Controle do estresse, você está conseguindo controlar o seu estresse ou é a pessoa que já acorda irritada e dorme irritada? Atividade física, você tem praticado exercício físico? Ou não, é muito cansativo, você não consegue fazer? E por último, como eu falei para vocês, conexões sociais e espiritualidade. Sem um propósito, ninguém consegue seguir em frente. E muitas vezes essa é a limitação que a maioria dos meus pacientes eles encontram no caminho. Mas com um tratamento adequado, com uma suplementação adequada, você consegue ter ânimo e força para dar esses primeiros passos. Então, se você tem algum diagnóstico psiquiátrico, se você não vê melhora com seus tratamentos, olhe para esses 5 pilares. Não deixe de ver o que está faltando na sua vida, o que você pode melhorar. A estabilidade que você tanto almeja pode estar ali. E muitas vezes o que a gente precisa é parar para enxergar e talvez recomeçar.